E agora é hora de passarmos aos comentários de Gil Nunes. Desde já, bem-vindo aqui ao nosso jornal. Queria começar com que fizesses aqui um balanço do rescaldo do jogo entre Portugal e Sérvia. Um jogo que foi uma busca incessante pelo resultado. Um jogo em que se viram algumas surpresas, sobretudo a nível tático. O Portugal optou muito por um 4-2-3-1, que em certos momentos do jogo foi um 4-4-2, que buscaram aquilo que eu disse primeiramente, a carimbação do resultado, a busca por esses 3 pontos que dão um grande fôlego para encararmos os 4 restantes jogos da qualificação, com o sentimento de que estamos praticamente apurados. No futebol não há verdades absolutas, mas seja como for, há uma probabilidade muito grande, até pela valia da seleção portuguesa, de ficar apurada. Como é que se comportou a seleção portuguesa? A seleção portuguesa não fez um grande jogo. Penso que na segunda parte houve ali algum decréscimo, algumas falhas de posicionamento, até sobretudo pela forma como a Sérvia arriscou mais e colocou mais elementos na frente de ataque. A Sérvia sempre em busca de zonas de tiro muito frequentes, tinha uma equipa com bons rematadores, com jogadores muito rápidos na frente, sempre em busca de bolas paradas, onde Portugal aqui e acolá foi revelando algumas debilidades, mas Portugal, fruto de uma estrutura muito bem montada. Portugal não jogou com ponta de lança definido, mas jogou com muita mobilidade na frente de ataque. A colocação de Fábio Coentrão como extremo foi importante, não só para impedir as subidas do lateral contrário, como também para um pouco baralhar as marcações que estavam pré-definidas pela Sérvia. Com isso Portugal causou algum efeito de surpresa e mesmo não tendo feito um grande jogo, não tendo feito na zona de ataque, penso que faltava ali algum apoio entre os homens que jogaram nessa zona, de forma a criarem jogadas de forma mais incessante e mais avassaladora. Houve alguma falta de equilíbrio em termos de transições ofensivas, na minha opinião, mas seja como for, foi uma busca incessante de Fernando Santos pelos 3 pontos, conseguiu-a, portanto melhores jogos virão e agora é como te digo, Portugal está praticamente apurado para o Euro e só temos que nos congratular por isso. E a tua opinião relativamente ao jogo de Portugal com Cabo Verde? A minha opinião sobre o jogo Portugal-Cabo Verde, Portugal a fazer uma coisa que a seleção brasileira faz muito, por exemplo, que é aproveitar alguns jogos particulares para testar jogadores que jogam nos campeonatos nacionais. Portugal deu a oportunidade de internacionalização a alguns jogadores que já estavam com ela pendente, casos do Ucra, casos do Lucas João e de outros jogadores. É uma oportunidade não só pelo resultado, que eu já vou falar da seleção de Cabo Verde, não só pelo resultado, mas para darmos esta oportunidade também a jogadores de vermos como é que se comportam com a camisola nacional vestida. A camisola nacional é sempre um peso para os jogadores, com muito respeito pelos emblemas que representam. E isto é um teste para vermos quais é que se habituam melhor e quais é os que estão menos preparados para jogos futuros, e os jogos particulares devem ser aproveitados por isso mesmo. Portanto, só temos que louvar esta opção acertada por parte de Fernando Santos. Fernando Santos tem sido muito pragmático, é um treinador que assumiu recentemente que quer ganhar o Euro 2016. Portugal tem das seleções mais envelhecidas, de facto, da Europa. É uma crítica que se pode fazer, não continuidade da renovação que foi implementada por Paulo Bento e também por Carlos Queiroz, justiça seja feita. Seja como for, objetivo definido e está um caminho traçado para esse objetivo. Portanto, antes de falarmos sobre a seleção de Cabo Verde, queria falar contigo exatamente sobre isso, sobre a seleção envelhecida escolhida pelo treinador. Concordas? Porque é que achas que ele tomou estas opções? Eu acho que há 2 caminhos para um selecionador. Ou opta por um caminho a longo prazo e começa a apostar aqui e acolá em jogadores mais novos que possam garantir a longo prazo esse rendimento, ou então colocamos um objetivo mais a curto prazo e optamos pelos jogadores que nos dão mais garantias neste momento. Por exemplo, a seleção da Grécia, quando ganhou o Euro 2004, era uma seleção também muito envelhecida e que deu os resultados que deu, mesmo a época de glória das seleções francesas. A seleção espanhola agora vai-se ressentindo, mas tem também uma época de glória com jogadores algo envelhecidos. Portanto, em termos de seleção, muitas vezes essa opção a curto prazo, e se Fernando Santos definiu mesmo o seu objetivo a curto prazo, é uma opção acertada. Como é relembrar o trabalho feito por Paulo Bento na valorização das equipas, da equipa de sub-19, na equipa de sub-21, na equipa de sub-17, que obtiveram resultados que estavam aquém das expectativas durante o reinado de Luís Filipe Scolari. Pode-se dizer que é um treinador sem medo, ou melhor, destemido? É um treinador muito experiente, e que tem uma tarimba muito grande dos bons resultados obtidos na seleção.
na seleção da Grécia. Ele penso que também tem acompanhado muito bem. Eu acho que é um treinador, sobretudo, com muito perfil para ser selecionador. Acho que é um treinador com pouco perfil, às vezes, para ser técnico de clubes, não obstante os seus êxitos conseguidos, quer na Grécia, quer nos três grandes, mas penso que é um treinador com mais perfil para ser selecionador. É um treinador muito experiente e que vai vendo esses objetivos a curto prazo. De facto, desde que haja, se esse objetivo a curto prazo for acompanhado, como tem sido, por políticas de apoio às restantes escalões de formação, que são esses escalões de formação que, a posteriori, vão alimentar a seleção principal, se for feito esse equilíbrio, portanto, e como tem sido feito, portanto, não podemos criticar as opções de Fernando Santos, e se tivermos que ter uma seleção com média de 40 anos, que assim seja, desde que seja suficientemente fiável para termos resultados a curto prazo, que é isso que se pretende, que um dos problemas de Portugal é a ausência de títulos. Portugal é sétimo classificado do ranking da FIFA e está sempre no top 10, tem o melhor jogador do mundo, tem sempre jogadores, tirando o Cristiano Ronaldo e o Figo, e tem sempre jogadores nos 10, 15 melhores do mundo, portanto faz falta um título sénior a Portugal. Portanto é uma grande necessidade e o Fernando Santos aposta nisso mesmo e que seja bem sucedido. Agora sim, rapidamente falar sobre a seleção de Cabo Verde. A seleção de Cabo Verde é uma seleção que não é uma seleção qualquer, é uma seleção que esteve nos quartos de final da CAN, é a 37ª do ranking mundial, portanto é uma das melhores seleções da África. Isto, a dimensão do país não tem a ver muitas vezes com a valia futebolística que apresentam. É um adversário muito bem organizado, tem crescido muito com o Rui Águas, tem jogadores que alinham nos principais campeonatos, caso do Eldon, que alinha no Córdoba com grandes resultados, caso do próprio Vozinha, que é um guarda-redes muito cobiçado pelas equipas maiores, o Zé Luís, que iremos falar mais tarde, é um jogador também internacional por Cabo Verde e tantos outros, que fazem com que Cabo Verde seja um viver de talentos e que agora, em vez de fazer como se fez com o Rolando, por exemplo, que é um jogador naturalizado e que joga com Portugal, vão aproveitando as suas próprias potencialidades para criarem uma seleção forte. Eles têm, de facto, é um país com muitos talentos e esses países de expressão portuguesa que vão ganhando essa própria autonomia, essa própria independência em termos desportivos, de utilizarem os seus talentos não em prol da seleção portuguesa, como tantas vezes foi feito e bem aproveitado pela seleção portuguesa, mas vão ganhando a sua própria autonomia fruto desses talentos, para se afirmarem no panorama africano, e eu penso que Cabo Verde tem feito isso de uma forma exemplar. Gil, passamos agora para a antevisão deste fim de semana. Sim, um fim de semana que pode ser complicado para o Futebol Clube do Porto, muito embora tenha o ponto a seu favor do Rio Ave ter jogado a meio da semana. Já aqui dissemos várias vezes, nem todas as equipas têm capacidade de fazer esse refrescamento, de chegarem ao fim de semana, depois de um jogo a meio da semana, de terem a capacidade de terem o mesmo rendimento. O Rio Ave é uma equipa bem organizada, uma equipa que troca bem a bola e que vai obrigar o Futebol Clube do Porto a jogar nos limites. O Futebol Clube do Porto ainda que vai se ressentindo da falta do Jackson Martínez, que é um jogador que na frente de ataque, não só pelos golos que marca, mas da forma sobretudo como vai encontrando espaços para fazer subir os médios. O Futebol Clube do Porto contra o Estoril também usou um pouco uma estratégia diferente, uma busca incessante das situações de um contra um nas alas, puxando os jogadores muito para uma ala e depois fazendo uma variação de flanco muito intensiva para o outro lado, procurando muitos cruzamentos ao segundo poste. Não sei até que ponto é que o Futebol Clube do Porto terá de ser um bocadinho mais elaborado para vencer o Rio Ave, julgo eu. Vamos ver até que ponto é que a ansiedade não se apodera dos Dragões, como aconteceu no jogo com o Nacional. Ainda assim, o Futebol Clube do Porto favorito. Regresso do Oliver. O Oliver fez crescer muito a equipa ao longo da temporada. Está de volta à equipa e a equipa também naturalmente irá subir, irá aumentar a sua criatividade e a forma como constrói as suas jogadas no centro do terreno, portanto é um ponto extra. O Porto tem esse favorecimento e é favorito frente a uma equipa do Rio Ave, que já aqui o dissemos, com mais 2 ou 3 valores individuais, podia ser uma equipa com aspirações muito superiores. Prevês um resultado... Favoritismo ao Futebol Clube do Porto, ainda assim naturalmente, mesmo sem o Jackson. Arriscas assim alguma pontuação já à partida? Penso que o favoritismo é claramente do Futebol Clube do Porto, até pela forma como não quererá perder pontos e porque a probabilidade do Benfica ser vencedor frente à Académica ainda assim é muito superior. Portanto, o Benfica não deve perder pontos nesta jornada. Lá está, a Benfica recebe o Académica. A Académica, que vem de uma sequência de 9 jogos sem perder,
a subida de José Viterbo a treinador principal deu frutos. Eu não tenho uma análise muito substancial por parte da equipa da Académica. Havia no início da época várias vezes, parecia-me das equipas com menos valores individuais em termos da Primeira Liga, seja como for, teve um bom tónico nas últimas jornadas. Destaque para o Rui Pedro, que é um jogador com muita cartaz nas camadas jovens do Futebol Clube do Porto, que agora, jogando um pouco como médio ofensivo, que tem marcado golos de fora da área de belo efeito. Boas contratações também a nível defensivo. Ricardo Gaio está a fazer um bom campeonato. O próprio Cristiano, guarda-redes, com intervenções de muito mérito. Do que eu vi no jogo do Braga, é uma equipa que se preocupa em defender muito bem. O Braga Académica ficou empatado 0-0. Não é uma equipa, pelo que me pareceu, com aquela busca pela transição ofensiva louca, com aquele devaneio quase insano por chegar à baliza adversária. É uma equipa que me parece muito, mais equilibrada agora, a equipa da Académica, e que eu não diria que poderá causar grandes problemas, que a intensidade do jogo do Benfica é sempre muito agressiva, e não sei até que ponto é que a Académica traz jogadores para travar essa patalada, se me permite a expressão, que a equipa do Benfica tem revelado, tal como revelou na jornada passada, um futebol muito intenso, muito agressivo. Sempre 4 ou 5 jogadores na linha dianteira, jogadores com transições ofensivas muito rápidas, muito violentas, e nem sempre as equipas adversárias têm capacidade para travar essas cavalgadas do Benfica. O Gaetano, o Sálvio, muito agressivo sempre pelo seu flanco direito, e depois há um jogador que se arrisca a ser o melhor jogador do campeonato português, que é o Jonas. O Jonas é fundamental na estrutura do Benfica. É um jogador que aparece sempre nas zonas de finalização, mas que sabe servir os médios, é um jogador taticamente muito evoluído, e que a continuar assim, se o Benfica for campeão, é um legítimo pretendente a melhor jogador do campeonato. Outro jogo grande será entre o Setúbal e o Sporting. O Sporting empatou em Passos de Ferreira, fruto de uma má transição ofensiva, um passe errado do João Mário, que deu numa transição ofensiva falhada. Esta semana falou-se muito da opção entre o João Mário e o André Martins. De facto, eu tenho a concordar com alguns comentários que vi. O André Martins é muito mais sólido a defender, é um jogador muito mais equilibrado na forma como defende. Seja como for, acho que ofensivamente o João Mário acrescenta mais à equipa, não só pela forma como acelera, não só pela forma como consegue ser moldado, consegue jogar nas 3 posições, na posição 6, na posição 8 e na posição 10. É um jogador que remata bem de longe, mas seja como for, tem algumas limitações em relação ao André Martins no processo defensivo. O Sporting viu-se penalizado por isso mesmo, uma equipa de Passos Ferreira bem organizada, que vai vivendo de bons jogadores que tem no meio campo, sobretudo o Sérgio Oliveira e o Ruben Pinto, são de facto 3 jogadores com muita capacidade, e se o Passos Ferreira conseguir manter esse pilar para o futuro, poderá ser. O Sérgio Oliveira não me terá que para o Futebol do Porto na próxima época, mas seja como for, esses 2 jogadores, mais o Alder Lopes, também 2 bons laterais, o Alder Lopes e o Rodrigo Galo, é uma equipa que poderá ter muita propensão para crescer ainda mais. Neste jogo o Sporting é naturalmente favorito. O Setúbal arrancou um bom empate frente ao Marítimo na última jornada. Mais uma vez o Zequinha é um destaque, é um jogador que aparece muito bem nas zonas de finalização. Teve um percurso algo irregular, na minha opinião, mas quando bem enquadrado e quando bem definido em termos táticos, é um jogador com muita capacidade. Portanto, não me espanta o bom rendimento que ele tem tido. Ainda assim, favoritismo natural do Sporting para manter o terceiro lugar e manter esse terceiro lugar e pensar sim na final da Taça de Portugal, que é o seu principal objetivo para... Antes de passarmos para a Taça de Portugal, sei que queres falar sobre o jogador Zé Luís. O Zé Luís, que mais uma vez no jogo da Taça de Portugal marcou 3 golos e no jogo do campeonato marcou 2 golos. É um jogador que veio para Portugal, salvo erro, para jogar nos Júniores do Gil Vicente, fruto de um protocolo que o Gil Vicente tinha com alguns clubes cabo-verdianos, se não estou em erro. Vieram alguns jogadores e, de facto, o Zé Luís, nessa primeira época, foi o melhor marcador do Campeonato Nacional de Júniores. Depois fez uma carreira também no Gil Vicente, ele voltou ao Gil Vicente. É um avançado com muita capacidade, finaliza muito bem com o pé esquerdo, remata muito bem de longe e apareceu agora em vários lances de bola parada a finalizar. É um jogador que, quanto a mim, peca por alguma falta de velocidade da análise que tenho feito, seja como for. É um jogador com muita capacidade e que é titular do Braga com todo o mérito. O Éder é também um jogador com grande capacidade, atravessa alguma crise de golos. Muitas vezes diz-se que os bons avançados rendem quando marcam. O José Luís tem estado mais identificado com o golo e parece-me um processo simples e o José Luís, de facto, é o jogador em destaque nesta equipa do Braga.
Para rematar, não sei se queres falar da Taça de Portugal ou da antevisão do jogo com o Porto. O Sporting a revelar alguma ansiedade, mas seja como for, depois de uma primeira parte em que em que deu algumas abébias em termos de transição ofensiva ao adversário, que o adversário, o Nacional é uma equipa que remata muito bem de longe, tem o Christian, tem o Tiago Rodrigues, tem o Marco Matias, jogadores que aproveitaram essa característica para testarem muitas vezes a baliza adversária. O Sporting controlou depois na segunda parte, conseguiu se equilibrar e através de um golo de bola parada aproveitou também a sua vantagem de 2-2 obtida na Madeira para chegar com todo o mérito à final. O Sporting revelou alguma ansiedade, teve um mérito brutal em eliminar o Futebol Clube do Porto, depois teve alguma sorte no sorteio também, quanto a mim, e chega a este jogo e fez o que lhe competia, portanto agora vai tentar carimbar uma boa época. O Sporting, em todos os aspectos, tem feito uma boa época, já aqui dissemos várias vezes, e se conseguir vencer a Taça de Portugal será sem dúvida mais do que uma boa época, será uma época a rondar o excelente para os comandados de Marco Silva. Liga dos Campeões, isto que já Liga estamos dos Campeões na reta da divisão, final. O Futebol Clube Porto não terá o Telho, que penso que será um jogador que fará alguma falta, sobretudo pela forma como se consegue fazer desmarcações de ruptura e aproveitar aquela alguma debilidade que me parece existente no Bayern de Munique nessa altura. Eu quero relembrar que o Bayern de Munique ano passado foi eliminado pelo Real Madrid, falou-se também na altura que foi em termos de transição ofensiva, o Bayern de Munique não era muito sólido, deixava muito espaço entre o médio defensivo e os centrais, e o Real Madrid, com jogadores muito potentes nesse espaço do terreno, conseguiu-se superiorizar. Do que temos visto esta época, o Bayern de Munique, em termos de transições ofensivas rápidas e é algo permeável frente aos jogadores que tenham alguma velocidade e com alguma capacidade de ruptura. Portanto, o Telho fará falta, seja como for, o Bayern de Munique é uma equipa globalmente mais forte, não terá o Robben, não terá o Alaba, terá algumas debilidades, mas seja como for, sobretudo compete ao Futebol Clube Porto obter um bom resultado aqui no Dragão. O jogo aqui no Dragão decidirá depois de que forma é que se poderá encarar a eliminatória no Bayern. Chama a atenção para o Müller, que é um jogador que explora muito bem o espaço ao segundo posto, e o Futebol Clube Porto tem estado algo débil nesse aspecto específico do jogo. Portanto, vamos ver até que ponto é que o Futebol Clube Porto saberá reagir, seja como for, as probabilidades mantêm 75% para o Bayern, 25% para o Futebol Clube Porto, na minha opinião. Gil, muito obrigada mais uma vez aqui, na tua presença aqui no nosso jornal, e até daqui a uma semana. Até daqui a uma semana. Passamos agora para a previsão do estado de tempo para o dia de amanhã. Podemos contar com períodos de céu muito nublado, com aguaceiros e condições favoráveis à ocorrência de trovoada, em especial nas regiões norte e centro, durante a tarde. Há ainda a possibilidade da ocorrência de neblina ou nevoeiro matinal. As regiões do interior e do norte e centro do país contam com uma pequena subida da temperatura máxima. A cidade do Porto pode contar com uma mínima de 9 e uma máxima de 18. Lisboa também vai ter uma mínima de 11 e uma máxima de 22. E, por último, Faro, as temperaturas vão oscilar entre os 11 e os 20 graus. E a ponto final neste jornal. Obrigada pela sua companhia. Nós regressamos mais tarde. Até lá.